Graças a Deus. Olá, queridos, que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que me acompanham através das minhas redes sociais. Queridos, antes de falar sobre este tema, sobre as lutas, não vou falar sobre todas, mas algumas que eu enfrentei quando eu pertencia à Igreja Deus é Amor, eu quero que você deixe aí o seu like e também se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Eu estarei todos os dias entrando em oração, clamando a Deus pela tua vida, tá certo? Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que o nosso Deus, Ele tem poder para transformar qualquer que seja a situação que nós estivermos enfrentando. Eu gostaria que você também, que me acompanha através da minha página no Facebook, que você compartilhasse, este vídeo. E eu lembro vocês que hoje, nós temos a Igreja Vida em Cristo, ali no bairro do Meier, na rua Frederico Meier, número 20. Eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, que a nossa vida no Evangelho, ela é uma vida onde nós enfrentamos todos os dias um obstáculo, uma luta, um problema. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Meu irmão, minha irmã, lutas todos passamos. Eu vou contar aqui uma luta que eu passei quando eu fui dirigir a Igreja Deus é Amor, lá em Piracicaba, interior de São Paulo. Piracicaba. Foi ali onde praticamente eu fui ser responsável, pela primeira igreja, assim, já pela obra, Só que naquela época, como era solteiro, a igreja tinha o salário, a ajuda para um solteiro, que era mas bem inferior mesmo para aqueles que eram casados. Eu me lembro que para mim conseguir, eu tinha que dar o fruto. Para mim conseguir o meu sustento ali na igreja, eu tinha que dar fruto. Não tinha como eles mandarem para mim o salário. Na época, Piracicaba era ligado a Campinas. Campinas seria aquela sede que comandava aquela região, aquela área toda. Era Americana, Santa Bárbara do Oeste, Rio Claro, Valinhos, Jundiaí. Então Piracicaba estava ligado a Campinas. E na época, tinha lá um grande homem de Deus, o presbítero Adão, e ele era o responsável por Campinas e toda a região.
E como era solteiro, ele sempre me convidava para sair lá de Piracicaba e ir até Campinas. Ele me ajudava muito, né? Ele dá muitos conselhos. E lá em Piracicaba era uma igreja assim muito esquecida, vamos dizer assim. Uma igreja muito mal administrada. Ninguém queria ir para Piracicaba, ninguém. Tanto é que no dia que eu fui para assumir a igreja lá, quando eu fui assumir a igreja, olha que coisa, gente. O pastor lá que estava lá, o presbítero no caso, eu era cooperador na época, né? Cooperador. E o presbítero que estava dirigindo lá, ele não via a hora de eu chegar. Aí tinha lá umas 5 pessoas no culto. 5 pessoas. Aí ele passou para mim o trabalho. Assim, ó, agora está aqui o novo dirigente da igreja com vocês, o irmão Sérgio Sora, cooperador. E foi embora, gente. Foi embora. Ele falou assim para mim, olha, estou indo embora porque eu tenho que pegar o último ônibus para São Paulo. Ele tinha que ir até a rodoviária, lá de Piracicaba, né? Aí eu peguei, irmãos, fiquei, né, sem saber o que fazer, porque tinha ficha, tinha relatório lá, enfim, largou tudo e foi embora. Meus irmãos, eu, um jovem ainda, tinha o quê? Eu acho que uns 19 anos, máximo 20, 19 anos por aí, não tinha nem 20 anos completo ainda. Aí ele deixou tudo na minha mão, foi embora. E também deixou aluguel da igreja atrasado. Não deixou R$1 no caixa da igreja. E eu sem dinheiro também. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil. Olha bem, eu sem dinheiro, para dormir tinha que dormir, sabe aonde? Num porão. A igreja era um salão, né, alugado. Do lado tinha uma escada que descia para um porão. E eu tinha que descer ali para aquele porão para dormir. Tinha uma caminha, lembro até hoje, uma caminha, né, de solteiro, uma caminha bem ruinzinha mesmo. E um pequeno armário, um pequenininho mesmo, para pôr a roupa. Só isso, irmãos, não tinha mais nada. Aí eu tinha um chuveiro lá, que era o chuveiro mesmo do banheiro, né? Aí eu terminei o culto, chamei os irmãos para vir, né, no domingo, para a gente começar a trabalhar e implantar o nosso trabalho, né? Implantar o nosso trabalho. Mas não tinha membro. Que situação, meus irmãos. Nesta época, como não tinha dinheiro, meus irmãos, né? A igreja na época dava que a metade de um salário mínimo para o solteiro. Metade. Vamos supor, se fosse hoje, o salário está 1.400, te daria R$700, se fosse hoje, né? Mas não tinha o dinheiro. Não tinha como eles me darem aquele dinheiro, porque a igreja não tinha. Aí o que eu fiz, irmãos? No dia seguinte, eu comecei a orar a Deus, clamar ao Senhor, e como não tinha dinheiro para comer, não tinha nada, fui jejuando, até 6 horas da tarde. O culto ia começar às 7. 6 horas, 6 e pouco mais ou menos, umas 6h10, 6h20, chegou uma irmã, né? A irmã chegou e trouxe um prato e amarrado com guardanapo,
um prato em cima do outro assim, sabe? Amarrado com guardanapo. Aí a irmã falou assim: irmão Sérgio, isso aqui é pro irmão comer, tá? Pro irmão jantar. Uma irmã muito abençoada, a irmã disse. Ela tinha até uma filha que chamava Ivana, né? Tem ainda, eu creio. E ela então trouxe aquela comida. Ela era obreira, só tinha ela de obreira na igreja. Aí, irmãos, eu glorifiquei a Deus. Falei: obrigado, Jesus, porque eu não tinha R$1, não tinha R$1 no bolso. Aleluia. Estava jejuando, porque não tinha dinheiro para comprar nada, para comer. Sabe aquele jejum que é forçado mesmo? E ela chega assim antes do culto, naquele dia, e traz aquele prato de comida. Falei: graças a Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Só tenho que agradecer ao Senhor. E naquele dia à noite, irmãos, já tinha ali umas 8 pessoas. Aí tinha umas 8 pessoas no culto. Aí eu expliquei para os irmãos: falei, irmãos, olha, a igreja aqui está com um aluguel aqui pendente, nós temos que pagar o aluguel. E nós temos que fazer aqui, irmãos, com que esta obra cresça, com que a igreja, né, vá adiante. Olha que responsabilidade, irmãos. Um jovem de 19 anos para 20, com esta grande responsabilidade na mão, né? Aí eu fui ver os relatórios da igreja, né, as cópias que estavam lá, e eu vi que sempre Campinas ajudava a manter lá o aluguel. Campinas mantinha o aluguel ali. Aí eu procurei entrar em contato com o presbítero Adão, né? Falei com ele: presbítero Adão, olha, o aluguel que está para vencer, eu vou lutar, tá? E não sei se vamos conseguir até o dia do vencimento o valor do aluguel, mas eu vou lutar, pastor. Aí o presbítero falou assim: tá bom, jovem, luta aí, jovem. Aí, irmãos, nós lutamos, e eu me lembro que quando chegou o dia do aluguel, nós conseguimos tipo 70% do valor do aluguel. 70%. Mas não conseguimos o 100%. Já conseguimos 70%. Olha que bênção. Por quê? O irmão que estava lá nunca conseguiu nada, né? Nada. Sempre vinha de Campinas o aluguel. E nós já conseguimos 70%. Aí eu falei com o pastor, o presbítero Adão, naquele tempo, né? Não tinha pastor na igreja. Eram raros os pastores, se não me engano, tinha 4, 5 pastores na igreja de Deus e Amor. Era presbítero, diácono, cooperador, né? Daniel, Ana, obreiro, obreira. E eu falei com ele, né? Liguei para Campinas, era aquele telefone orelhão, né? Você tinha que ir na rua. Falei: pastor Adão, ou presbítero Adão, eu não tenho aqui o valor do aluguel, consegui só 70%. Ele falou assim: tá bom, jovem, maravilha, ó, vem pregar aqui em Campinas, que nós vamos juntar aqui o dinheiro. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para ir aí, pastor, presbítero, eu não tenho como ir chegar aí. Ele falou: não, pega o dinheiro que você tem do aluguel, que a gente guardava lá, né, e pega e compra passagem, vem aqui. Pega uma parte do dinheiro aí, do aluguel, compra passagem e vem aqui. Aí, irmãos, eu peguei, comprei, fui lá e pregar na igreja de Campinas. Ele anunciou lá que eu estaria pregando, o jovem de Piracicaba, o jovem cooperador Sérgio Sora. E eu fui pregar em Campinas. Chegou em Campinas, preguei, ele falou assim: ó, prega amanhã aqui de novo. Eu falei: mas e a igreja lá? Ele falou assim: não, deixa na igreja, prega aqui de novo. Aí veio mais gente, ele viu a maneira de eu trabalhar, pregar, pedir para a obra de Deus, né? Aí ele se encantou com aquilo, falou: ó, volta semana que vem de novo aqui. E quer dizer, daquele culto que eu preguei lá, irmãos, já levei o dinheiro para pagar o restante do aluguel, graças a Deus. Aí levei
paguei o aluguel da igreja, olha que bênção, paguei o aluguel da igreja, e depois que eu paguei o aluguel da igreja, Deus começou a abençoar, irmãos. Por quê? Eu pensei primeiro na igreja, né? E todos os dias, né, eu jejuava, irmãos, até às 6 horas da tarde, todos os dias, até às 6 horas da tarde eu estava jejuando, clamando a Deus. E quando terminava o jejum 6 horas da tarde, eu ia até uma padaria e comprava lá aquela bengala, né? É um pão bem grande. E pegava e comprava também um pouco de mortadela e colocava naquele pão, né? E cortava a metade e comia na entrega do jejum. A outra metade eu deixava para depois do culto, seria a minha janta. Mas graças a Deus sempre a irmã levava, assim, umas 2 vezes por semana, ela levava comida, né, para mim. E dessa forma Deus foi abençoando, irmãos. Dessa forma Deus foi abençoando. Foi abençoando de uma tal forma, irmãos, que Deus foi mandando o povo abrindo a mão. Daqui a pouco eu consegui tirar o meu sustento, que era, um exemplo, se fosse hoje, R$700, pagava o aluguel da igreja, e Deus foi abençoando tanto, irmãos, mas tanto, que eu peguei e fui até a rádio Educadora, lembro até hoje, Rádio Educadora de Piracicaba, né? Ela era uma rádio que atingia toda aquela região, não tinha rádio FM naquele tempo, era AM, né? Ela tinha 5.000 watts de potência, quer dizer, 5 quilos, era uma rádio forte. Então, cheguei lá, irmãos, com a cara e a coragem, e falei com o pessoal lá, né, os administradores da rádio, a Rádio Educadora, que eu queria um programa de rádio, né? E a pessoa olhou assim para mim, né, mas você, sua igreja aí e tal. Eu falei, não, mas nós estamos começando aí, e só sei, irmãos, que me deram 15 minutos de programa. 15 minutos. Aí eu falei com o pastor, o presbítero Adão, lá em Campinas. Ele falou assim, vai ser bênção. Vamos lá. Vai ser bênção. Vai lá. Aí eu fui, meus irmãos, peguei o dinheiro com ele lá em Campinas, paguei, porque eles queriam adiantado, né, o primeiro mês. E todo dia, das 19h45, aliás, 18h45 até 19 horas, antes da Voz do Brasil, né, terminava um programa lá, que eu lembro até hoje, era um programa tipo sertanejo, que chamava Galileu. O programa do camarada chamava Galileu. Aí terminava o programa dele e a gente tinha que abrir o programa A Voz da Libertação com o hino lá na Galileia, bem longe daqui um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo, mas o povo rebelde não o recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e me converti, hoje tenho luz. Enfim, tinha que abrir com esse hino. E o programa do camarada chamava Galileu. Então ficou uma coisa até engraçada, né, irmãos? Mas foi uma bênção, irmãos. Aleluia. Ô, tempo gostoso. Era sofrido, mas a gente sofria com aquele amor, sabe, irmãos, pelas almas. Ninguém tinha esse negócio de ficar, irmãos, pensando em dinheiro, né? Ah, quanto que eu vou ganhar? Não, irmãos. Era uma ajuda simples que a gente recebia, mas aquilo, irmãos, a gente fazia com amor, com alegria para a obra de Deus. Fazíamos com, sabe, irmãos, com tanta dedicação. A glória a Deus, aleluia. Aí, meus queridos,
o programa levou tanta gente para a igreja, irmãos, mas tanta gente. Eu chegava no rádio, irmão, e falava, olha, amanhã eu, cooperador Sérgio Sora, vou estar orando pela revelação. Deus tinha me dado o dom de revelação, né, irmãos? Meu Deus, era um impacto tremendo, irmãos. Que coisa linda. Era fogo caindo do céu, era fogo, era fogo, era fogo, era poder, era bênção de Deus, aleluia! E o povo vindo, gente sendo curada. Aí eu roubei, irmãos, uma maneira de gravar aquelas pessoas, irmãos, eu ia para a rua evangelizar. Deus mandou um irmão lá que era mecânico para a igreja, que era desviado, ele reconciliou, ele tinha uma oficina lá, ele tinha aquelas cornetas, ele se dispôs a colocar o carro dele, colocamos em cima lá a corneta no carro, e eu começava a falar no microfone que ele colocou lá no rádio do carro dele, e saía falando, atenção, atenção irmãos, atenção povo de Piracicaba, atenção povo desta localidade, venha receber o milagre e tal, e tal, e tal. Irmãos, aleluia, mas era uma explosão de milagre, irmão. Deus fez tantas maravilhas, mas para isso, irmãos, eu paguei um preço, né? Paguei um preço, jejuando, passando necessidade, mas nunca reclamei, nunca murmurei, nunca abri a minha boca, irmão, para reclamar contra a diretoria da igreja. Hoje, nós vemos, meus irmãos, eu vejo pela igreja a vida em Cristo, né? Pessoas que querem vir para a igreja. Outro dia mesmo, um irmão procurou lá o pastor Franklin, que é o dirigente da igreja, queria saber quanto que a igreja paga. Um irmão querendo saber quanto que a igreja paga. Meu Deus, qual o salário que a igreja paga? Ele não se preocupou em perguntar, como é que eu faço? Eu quero ganhar almas, eu quero trabalhar, eu quero ajudar os irmãos, olha, eu quero... Não, quanto que a igreja paga? Tá vendo, irmãos? Hoje, as coisas mudaram muito, irmãos. Muito, mas muito mesmo. Hoje, os obreiros, eu digo 90%, irmãos, só pensa em dinheiro. Se eles querem fazer uma concentração numa igreja do outro, eles já dizem, ó, vamos repartir meio a meio. Metade meu, metade seu. Sabe, irmãos, já vão pregar mais por interesse. Sabe, não querem mais aquele amor pela obra de Deus, pelas almas, meus irmãos, aleluia, mas eles querem somente o dinheiro, né? Eles querem o dinheiro. Irmãos, eu não vou dizer que eu não pedia na igreja de Deus Amor, pedia, eu acho que era o obreiro que mais pedia na igreja, irmãos, mas Deus sabe, irmão, eu pedia para Deus abençoar. Olha, muitos irmãos do Rio de Janeiro não sabem, na época, nós pedíamos, irmãos, fazíamos campanhas, porque eu queria, irmão, ver a igreja explodir, crescer, a obra de Deus crescer, almas serem salvas, irmãos. Eu pedia mesmo, irmãos, mas, irmão, como que Deus honrava o povo? Porque Deus via a nossa sinceridade, irmãos. Deus via a nossa fé, o nosso amor, meus irmãos, para com as coisas de Deus. Não era aquele interesse, irmãos, de pegar para nós, não. Era aquele interesse de ver a obra, almas serem salvas. Por que tinha batismo de 1000 pessoas no Rio de Janeiro? 1.500 pessoas se batizavam aqui no Rio de Janeiro. Por quê, irmãos? Porque a gente tinha esse amor, meus irmãos. Tinha este amor, tá? Tem irmã aí até murmurando, eu lembro, vocês cobravam até para entrar na reunião. Não, nunca ninguém cobrou para entrar, irmão. Era voto que a gente fazia com os obreiros, tá? Porque o voto é bíblico. Nós temos que fazer voto com o povo, irmã. Irmã Raquel, abra os teus olhos, abra o teu coração, irmã. Nós temos que fazer voto. Nós temos que, através do voto, nós estamos exercitando a nossa fé. Irmã, quando Ana fez um voto com Deus, irmã, foi ali que Deus honrou Ana. Aleluia. Então, meus irmãos, não quero entrar nesse mérito, tá? Cobrava para entrar em reunião. Fazia voto para entrar na ceia. Nada disso, irmãos. Era feito o propósito dentro da igreja. A pessoa fazia o seu propósito com Deus, tá, irmãos? Para incentivar a fé do povo. Agora, quem não tem fé, murmura. Mas quem tinha fé, recebia a bênção. Quem já recebeu bênção através de voto, irmãos? É fácil chegar aqui e murmurar, reclamar, porque o pastor fez voto, porque o pastor pediu. Mas quem
já recebeu bênção através do voto? Quem nunca recebeu, irmão? Quem nunca recebeu? Quem nunca fez um voto com Deus e não foi abençoado? Se você nunca foi abençoado é porque você é um incrédulo. Tá, irmãos? Não existe voto só de fazer propósito de dar uma oferta, não. Existe voto, irmão, de você fazer um sacrifício de oração, que é difícil, né? É difícil você levantar pela madrugada, dobrar o teu joelho, 2:30 da madrugada, e clamar a Deus e buscar a Deus. Isso é um voto com Deus. Como o pastor Franklin, né? Como o pastor Franklin vai fazer agora, né? Nesse ano que vai começar. O pastor Franklin vai fazer o jejum de Daniel. Não é fácil esse jejum, porque você tem que se abster de muitas coisas deliciosas, né? Então, irmãos, é um voto também. Voto de fazer uma campanha de jejum. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil fazer um voto? Falar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou jejuar, meu Deus, até 6, 7 horas da noite. Pensa que é fácil, meus irmãos? Não é fácil, não. Tá? Isso é, meus irmãos, a fé. Por isso que quando a pessoa não tem fé, ele murmura de tudo, irmãos. Murmura. Você acredita que tem pessoas que murmuram até de jejuar? Ah, não sei para que jejuar, Jesus já pagou o preço, Jesus já jejuou por mim. Tem gente que fala isso. Por quê? São pessoas murmuradoras. Entendeu, irmãos? Por isso que nós temos que chamar a atenção dessas pessoas que tudo reclama, irmãos. Que tudo reclama. Reclama disso, reclama daquilo. Tem gente que está na igreja só para reclamar, só para murmurar, só para contender, meus irmãos. Por isso que eu não dou ouvido para isso, irmãos. Então, voltando lá ao tema. Deus honrou, Deus abençoou, Deus, irmãos, mexeu com o coração do povo de Piracicaba. Deus mexeu com o coração do povo em Piracicaba. Aleluia. Quando eu falo que Deus mexeu, irmãos, eu sinto um profundo toque no meu coração. Por quê? Porque Deus mexeu. Só Deus que pode mexer com o coração das pessoas, irmãos. E Deus mexe, Deus faz isso quando nós, irmãos, buscamos, quando nós pagamos o preço. Aleluia. Quando nós pagamos o preço. Tá certo, irmãos? Quando nós pagamos o preço. Se você quer que Deus te dê uma resposta, irmão, você tem que pagar um preço. Não adianta. Se você quer que Deus te use, você tem que pagar um preço. Não adianta, irmão. Você tem que pagar um preço. Muitas vezes você é perseguido, você é caluniado, você é apedrejado, você é, meus irmãos, cai na boca dos murmuradores. Sabe? É o preço que você tem que pagar, irmão. É o preço. Por quê? Porque sempre vai ter aqueles que nos perseguem. Sempre terá, irmãos. Então, meus queridos, Deus honrou ali em Piracicaba. Foi uma bênção o trabalho que Deus fez por nosso intermédio na cidade de Piracicaba. A igreja lotou. Nós conseguimos mudar a igreja para o centro, ao lado da rodoviária. Conseguimos, meus irmãos. Vendemos, ou seja, alugamos um salão maior, mais centralizado, com, meu Deus, com comodidade melhor para as pessoas. Foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Aleluia. Tem uma irmã aqui dizendo, a irmã Cirlei, manda paz para o irmão Divino. Você foi na casa dele no sítio. A paz, Senhor. Lembro que eu fui com o irmão Daniel, né? O irmão Daniel já está dormindo com o Senhor na glória. Nós fomos aí nessa cidade. Eu me esqueci o nome da cidade. Mas nós fomos aí fazer uma concentração. Lembro até hoje. E essa concentração que nós fizemos depois foi inaugurada a igreja aí. Ai, meu Deus, me ajuda aí, irmã Cirlei, o nome da cidade, por favor.
Enfim, irmãos, Piracicaba foi outra depois. De Piracicaba, que uma igreja que ninguém dava nada, nós conseguimos depois manter outros, meus irmãos. Depois manter outros trabalhos, outras igrejas. Impressionante como Deus abençoou, irmãos. Como Deus abençoou. Irmãos, falar mal da igreja é muito fácil. Mas vamos falar das qualidades da igreja, irmãos. Irmão, a igreja não é culpada da direção fazer coisas erradas. Eu vejo muitos irmãos que gostam de falar mal da igreja Deus é Amor, né? Ah, mas a igreja Deus é Amor. Irmão, não põe o nome da igreja, por favor. A diretoria. Porque se existe alguma coisa, irmãos, não é a igreja culpada. O nome Igreja Deus é Amor. Não é a igreja Assembleia de Deus culpada. Culpado é a diretoria. Culpado é quem está presidindo, irmãos. Então não vamos descarregar a nossa insatisfação, né, contra a igreja. Não faça isso não, irmãos. A igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus, irmãos. Ah, mas o pastor Sérgio está defendendo a igreja Deus é Amor, está defendendo a igreja Assembleia, está defendendo... Não, irmão. Eu não estou defendendo igreja nenhuma, estou defendendo Cristo. Estou defendendo o Evangelho. Tá, irmãos? Amém? Ah, tá aí, irmã Cirlei. Espírito Santo do Pinhal. É isso mesmo, irmã Cirlei. Eu lembro até hoje, irmã Cirlei. O culto foi em cima de um caminhão. Foi, irmã Cirlei? Em cima de um caminhão, tinha as cornetas ali, né? Tinha as cornetas em cima daquele caminhão, não era nem som, era corneta. E tinha um cemitério próximo ali. Eu lembro até hoje, tinha um cemitério próximo. Foi uma bênção, né, irmã Cirlei? É Espírito Santo do Pinhal. Nós fomos lá no sítio. Chegamos lá, o irmão nos recebeu lá no sítio. Graças a Deus. Ficamos lá naquele sábado para domingo. Domingo fomos para a rádio, de manhã tinha um programa, não sei se foi, acho que era domingo de manhã. Fizemos o programa, depois voltamos para o sítio, depois fomos para a praça. É uma bênção, graças a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que igreja, ela não tem culpa, irmãos, da sua diretoria fazer coisas erradas. Não. Tudo que a igreja faz parte de uma diretoria, tá, irmãos? Então, não vamos culpar a igreja. Não põe o nome da igreja, irmãos. Não fale o nome da igreja. Outra coisa, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui, ainda esses dias, falando, meus irmãos, sobre o missionário Davi Miranda, tá, irmãos? Porque, olha, o irmão Rafael está dizendo, pastor, estou até chorando aqui, Espírito Santo está nesta live. Amém, irmão Rafael, Deus te abençoe. Então, irmãos, eu vejo pessoas que têm raiva do missionário Davi Miranda, aquela raiva, aquela mágoa ainda não foi, né, estancada, e eles continuam, meus irmãos, falando mal do missionário Davi Miranda. Talvez eu já cheguei a falar, mas eu peço perdão em nome de Jesus Cristo, porque talvez eu estava muito ferido na época, né, irmãos? Muito ferido na época. E você sabe, quando uma pessoa está ferida, irmãos, é como quando morre alguém de uma família. A pessoa fica com aquele sentimento de perda, aquela tristeza por um determinado tempo, né, irmãos? Alguns demoram até anos. Mas enfim, na época eu estava muito, mas muito magoado mesmo, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que a minha mágoa era tão grande que eu subia no altar. Isso aí eu não escondo, irmãos. Tá vendo, irmãos? Deus quer isso, a nossa sinceridade. E graças a Deus, irmãos,
Se tem uma coisa que eu sou com Deus, irmãos, eu procuro fazer a sinceridade com Deus, irmãos. Procuro ser sincero com meu Pai, meu Deus. E eu vejo muitas pessoas, irmãos, falando mal, né, do missionário. Deixa descansar, irmãos. Ele foi um ganhador de almas. Tá, irmãos? Ele foi um ganhador de almas. Ele ganhou muito mais almas do que eu, do que você. Quantas almas você critica o missionário ganhou? Quantas? Quantas almas você que fica aí difamando o nome do missionário, vai mirando depois que ele já está dormindo, descansando no Senhor? Ah, mas o missionário vai ser condenado, ah, mas o missionário vai para o inferno. Quem é você, meu irmão, para julgar? Quem sou eu para julgar? Irmãos, nós não somos ninguém para julgar. Tá, irmãos? Nós somos pecadores. Nós somos pessoas, irmãos, que precisam da misericórdia de Deus. Tá? Então, irmãos, nós não podemos ficar julgando, falando mal do missionário, né? Pelo seu passado, por coisas que ele praticou. Porque, irmãos, Deus, Ele é Deus maravilhoso. Ele vê o que você já fez também de errado, irmãos. Mas Ele te acusa pelo que você fez de errado? Não. Ele te acusa, Ele fica batendo na tecla, dizendo, ó, você pecou. Não. Deus, Ele vê os dois lados, irmãos. Ele vê o erro, sim, mas Ele vê também o acerto. Deus não é como o homem. O ser humano, meus irmãos, ele olha só o erro. É muito difícil o ser humano olhar o acerto. É ou não é? É muito difícil o ser humano olhar o acerto de alguém. O que a pessoa está fazendo de bem, o que a pessoa está fazendo correto. É muito difícil. Mas o erro, as pessoas muitas vezes, irmãos, gostam de ficar, né, batendo ali no erro da pessoa. Esquecem que esta pessoa errou, sim, mas ele acertou também. Só olha para o erro, mas não olha para o acerto. E Deus, Ele olha também para o acerto. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque a misericórdia do Senhor, ela é grande. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Amém? Eu aprendi, sim, aprendi com o missionário da Miranda. Ele foi meu pai na fé. Ele foi meu pai na fé. Tá, irmãos? Pessoas que muitas vezes ficam falando besteiras. Ah, irmão Sérgio bateu no missionário, agrediu. Tudo mentira, meus irmãos. Jamais, jamais, jamais. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Olha bem nos meus olhos. É mentira. Nunca, nunca, nunca. Tá, irmãos? Nunca. Aleluia. No começo, fiquei ferido, não vou negar, irmãos. Fiquei com o coração cheio de amargura, fiquei. Foi de uma hora para outra que saiu? Não, irmãos. Não. Eu subia, meus irmãos, eu subia no altar, já da Igreja Vida em Cristo, e, irmãos, eu não conseguia pregar. Eu não conseguia pregar. Vocês me creem? Não conseguia pregar, irmãos. Tanto era a mágoa no meu coração. Louvado seja o nome do meu Deus. Que um dia, meus irmãos, Deus tirou esta mágoa do meu coração. Deus tirou esta mágoa. E quando Deus tirou, irmãos, limpou. É uma coisa tão linda, meus irmãos. Ele tira aquela mágoa, limpa. Aí você passa a pensar, meu Deus, o que eu estava fazendo?
Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Aí você vai abrir os teus olhos, porque a mágoa, ela fecha os teus olhos, a mágoa, ela fecha os teus ouvidos. A pessoa que carrega mágoas com ela, meus irmãos, ela não traz o Senhor no seu coração, ela não traz Jesus na sua vida, não traz, e ela não consegue ouvir, não consegue escutar. Aleluia. Assim estava eu, subia no altar, meus irmãos, subia no altar, minhas irmãs, e a mágoa não deixava eu pregar, não deixava eu falar de Jesus. Eu subia no altar e falava só de missionário Davi Miranda, só de missionário Davi Miranda isso, missionário Davi Miranda fez isso comigo, missionário Davi Miranda fez isso com a minha vida. Sabe, irmãos? Então, a mágoa, meus queridos, a mágoa, minhas irmãs, nos faz, perder até a consciência. Por isso que eu peço a você, meu irmão, perdoa, põe essa mágoa de lado, esquece esta mágoa. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é brincadeira, mas põe de lado esta mágoa, porque ela está fazendo você ficar surdo, cego, está fazendo você perder a direção do Evangelho, da salvação e da vida eterna. Tá certo, meus queridos? Irmãos, que Deus abençoe você, tá? Que Deus abençoe. Hoje eu estou no Rio de Janeiro. Eu gostaria que os irmãos que me conhecem no Rio de Janeiro, nós temos um programa de rádio FM no Rio de Janeiro, só para a Zona Norte, tá? Só para a Zona Norte do Rio de Janeiro. Zona Norte que eu digo, irmãos, atinge ali o Meier, que a nossa igreja está no Meier, atinge Cascadura, Lins, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha, Morro do Alemão, enfim, a Zona Norte, Bom Sucesso, Del Castilho. Então você que mora na Zona Norte, você pode sintonizar a 107.1 FM, tá, irmãos? 107.1, tá bom? Nós estamos ali 24 horas com esse programa. Graças a Deus, muitas pessoas estão chegando na igreja, estão conhecendo a igreja. Não tem sido fácil? Não, não tem sido. É luta, irmãos. Tá? E nós, irmãos, estamos também na zona, ou seja, na Baixada Fluminense, 98,9 FM. Aí é só na Baixada Fluminense. A 107.1 é só na Zona Norte. 98,9 é só na Baixada Fluminense, tá? Tipo Belfor Roxo, Duque de Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu e também partes da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá bom? Então, irmãos, eu gostaria, meus queridos, que você que mora no Rio de Janeiro, viesse nos visitar, o irmão Éder está perguntando, nós não temos igreja Vida em Cristo, irmãos, até de São Paulo nós não temos mais, porque ali em São Paulo, quando eu voltei para o Rio, não tinha quem ficasse tomando conta da igreja. Então, nós estamos agora reiniciando aqui no Rio de Janeiro, estamos no Meier. Então, os irmãos que moram no Rio de Janeiro têm esse privilégio
de estar conosco no Meia, tá bom, meus queridos? E que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Que Deus possa dar cada dia mais forças para vocês, irmãos, seguirem adiante. Muitos irmãos pedem, pastor, abre igreja aqui, abre igreja ali. Não tem como, irmãos. Irmãos, abrir uma igreja não é fácil. Existe um certo investimento. Eu pergunto, você quer investir na Igreja Vida em Cristo? Se você quiser investir, é lógico, nós precisamos para que possamos abrir a igreja, para fazer a obra crescer. Você quer investir? Se você quiser investir, fala comigo, né? No nosso telefone de WhatsApp. Vou até passar para você. Pode ligar ou falar nesse número, olha, 21 9 92 59 8694, tá? 9 92 59 8694, tá bom? Muitos irmãos fazendo perguntas aqui, né? A irmã Dilvana manda um endereço, pastor. Aqui no Rio de Janeiro é Rua Frederico Meyer, número 20. Nós estamos ali, irmã Dilvana, não sei se a irmã conhece o Meyer, próximo ao hospital ali, esqueci o nome do hospital, mas em frente praticamente a uns 50 metros da estação de trens do Meyer, né? A estação de trens ali, o parador, né? Rua Frederico Meyer, número 20, tá bom? Então, irmãos, você que quer saber mais detalhes, liga para o telefone, ó, manda um recado, mensagem de WhatsApp, olha, 21 é o DDD, telefone 9 92 59 8694, tá bom? Vou repetir, olha, 9 92 59 8694, amém? Obrigado aí ao pastor Juarez Marques. Ele diz aqui, olha, meu pastor, aqui é o pastor Juarez Marques, você tem minha admiração. Eu trabalhei com você, meu amigo. Hoje também presido um ministério. Sei que não é fácil, meu amigo. Tá aí, olha, pastor Juarez, né? Deus abençoe. É o Salgado Filho. Está aí, Maicon. Deus te abençoe. Então nossa igreja está ali também a uns 50 metros do Salgado Filho. Tá bom, irmã? Que Deus abençoe. E quarta-feira agora eu vou estar lá à tarde. Quarta-feira eu vou estar no horário das 16 horas. Nós vamos fazer um culto das 16 até as 18 horas. Tá bom? E que Deus abençoe. Eu quero pedir aos irmãos, meu querido apóstolo Igor Conceição, meu amado pastor Sérgio, te admiro muito. O Senhor foi meu pastor, te amo. É mesmo? Meu Deus, eu já fui pastor de tantos irmãos que eu nem lembro. Eu conheço o apóstolo Igor, mas não sabia que eu tinha sido seu pastor já não. Amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, pastor Igor, apóstolo Igor, por o irmão ter esta recordação, né? Porque eu, na verdade, nem lembrava. Eu lembro que eu fui pregar na igreja do irmão. Ali foi perto de... Meu Deus do céu. Até esqueci lá o bairro. Saindo ali quase na Avenida Brasil já. Irmão Igor, me desculpa. É que a minha cabeça já não está boa como antigamente, né? É muita coisa na minha mente, então eu acabo esquecendo. Amém. Olha aí, irmão Eduardo. Boa tarde, pastor Sérgio Sora. Sempre te admirei como homem de Deus, desde a igreja pentecostal Deus é Amor. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Então, irmãos, quem quiser alguma informação da Igreja Vida em Cristo, entra, manda um áudio, mande uma mensagem de texto para 9 92 59 8694. Enfim, irmãos, se você quer se unir conosco no Rio de Janeiro, se você quer unir a sua igreja, mas não com intenção de ganhar dinheiro, mas com intenção de ganhar almas,
entre em contato conosco nesse número que eu falei, tá bom? Tá certo, irmãos? Ai, meu Deus, teu irmão perguntando quanto tempo tem que eu me desliguei da Igreja de Deus e Amor. Foi no ano 2005, irmão. Agora em 2025 fazem 20 anos. Tá bom, irmão Oliveira? 20 anos, meu querido. 20 anos. E tem irmãos lá que não se esquecem de mim até hoje. Deus abençoe, meus queridos. Um abraço. Mas nós vamos em frente, irmãos. Nós vamos em frente. Em nome de Jesus. O irmão Sérgio Villegas Guerreiro. Mi pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia en Chile? Oh, hermanos del Chile, Dios bendiga a ustedes. No puedo dar la respuesta a ustedes, hermanos. No sé, no lo sé. Cuando Dios quiera, cuando Dios pueda preparar todo en el nombre de Jesús. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Deus abençoe os irmãos aí, né? Tem o irmão Israel, Pai Senhor Jesus, pastor Sérgio Sora. Aqui é o pastor Israel, da Igreja Visão Missionária, de Morrinhos, Goiás. Tenho uma admiração pelo irmão. Obrigado, meu querido pastor Israel, aí de Morrinhos, Goiás. Um abraço. O irmão Davi, saudações, pastor. Pretende trazer sua igreja para Vitória Espírito Santo? Irmãos, tudo depende da área financeira, né? Da área financeira. Deus preparando, dando as condições, com certeza vamos em frente. Mas para isso nós precisamos que os irmãos nos ajudem, que os irmãos sejam conosco, sabe, irmãos? Quem quiser fazer parte da obra, venha abraçar a obra, tá, irmão? Mas venha fazer pelo amor, né? Porque eu acho que é certo o pastor, o obreiro, ter o seu salário, mas quando a igreja tem condições, né? O obreiro que quer ter a sua ajuda, amém. Quando a igreja tem condições, eu estou de acordo. Mas se a igreja não tem condições, então que esse pastor tenha o livre arbítrio de buscar uma igreja onde ele possa desenvolver ali o seu trabalho e que tenha condições de ajudá-lo, tá bom? A irmã Celíria e as gêmeas, não vi mais. Irmã, elas não estão brincadeira não, tá? Mas entra no Instagram, irmã, que lá tem bastante notícias lá das gêmeas, tá? Da Rebeca e da Gabriela. A Rebeca passou muito mal na véspera de Natal até agora. Ontem que ela veio melhorar. Quero agradecer os irmãos que oraram por ela, né? Ela mordeu a língua e deu uma inflamação terrível na língua dela. Ficou ferida, não conseguia comer nada, emagreceu muito, tadinha. Chorava muito, muito, muito. A pastora Daniela direto com ela no colo, ela chorando, chorando, mas graças a Deus melhorou. Ontem, nem pude ir na igreja. Ontem, o pastor Franklin que fez o culto, e eles oraram lá, e graças a Deus ela foi abençoada, já está bem, já voltou a se alimentar. A partir de ontem ela voltou a se alimentar. Tá bom, irmã? Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, tá? Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família. Que Deus abençoe sua casa. E eu quero voltar aqui para falar, meus irmãos, sobre o missionário Davi Miranda, falar as coisas boas, né, que eu aprendi com ele, para falar sobre o quanto que a gente orava junto. Era muita oração. Se ficar perto do missionário, você tinha que ter vontade de orar, viu, irmãos? Vontade de clamar a Deus.
Então foi muito bom aquela época. Passou, né, irmãos? Muitos inflamaram a cabeça do missionário contra a minha vida. Pessoas que tinham inveja, né, irmãos? E até hoje tem inveja da minha vida. Mas deixa isso para lá, né, irmãos? Deixa isso para lá. Que se a gente for ficar guardando que a pessoa tem inveja, que a pessoa, né, armou para te derrubar, não vai edificar nada, né, irmãos? Não vai edificar nada. Vamos deixar isso aí de lado e vamos falar as coisas boas, né? Porque o que é bom permanece, o que é ruim desaparece, né, irmãos? O que é ruim vai embora, tá certo? Então que Deus abençoe vocês, e eu quero voltar aqui provavelmente amanhã ou ainda hoje mais tarde para falar, meus irmãos, de experiências com o missionário Davi Miranda, homem de Deus, irmãos. Tinha seus erros? Tinha suas falhas? Quem não tem, meus irmãos? Você tem falha? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu te faço. Você que está me assistindo aí agora, você tem alguma falha? Ou não tem? Não tem? Amém. Todos nós, eu tenho falhas. Eu procuro sempre, meu Deus, consertar essas minhas falhas. Tá? Então todos nós temos falhas, meus irmãos. Tá bom? O irmão Davi de Oliveira disse: Pastor Sérgio, o Ronildo Peçanha faleceu, o senhor ficou sabendo? Não fiquei, viu, irmão Davi? Estou sabendo agora, através do irmão, né? Mas então quero deixar aqui os meus pêsames, né? Para a família do irmão, o Ronildo Peçanha, né? Foi um grande homem de Deus também, tá? Tinha suas falhas? Tinha, mas tinha também as suas qualidades. E eu fico feliz, irmãos, porque Deus, Ele é o único que consegue olhar as falhas e perdoar. Olha as falhas e perdoa. Ele é Deus. O ser humano não consegue perdoar falhas. É muito difícil o ser humano perdoar falha de alguém, é muito difícil, irmão. Mas Deus, Ele perdoa as falhas e não deixa de olhar as suas qualidades. Amém? Então que Deus te abençoe, irmãos. Glorifica a Deus por Ele perdoar as suas falhas, né? E reconhecer as suas qualidades. Não é bom? Maravilha, né? Perdoar as falhas e conhecer as qualidades, né? Deus abençoe. O irmão Igor está falando aqui, olha: sou grato a ti, pastor Sérgio. O Senhor me deu a oportunidade para pregar no Rio, em diversas congregações. O pastor da sede em Caxias, na época, lhe perguntou sobre mim, e o Senhor disse: deixa ele fazer a obra de Deus. Sou muito grato por isso. A igreja que o Senhor veio pregar foi na comunidade Vigário Geral. O Senhor é bênção e sua família também. Eu e minha família amamos vocês. Deus abençoe. Amém, pastor Igor. Poxa, tanta vontade de voltar aí, sabia? Ô pastor Igor, entre em contato, tá? No meu Instagram, eu te passo depois o contato, pro irmão. Eu quero ir aí de novo pregar. Eu gostei muito aí do povo, Vigário Geral, né? Vigário Geral. Deus abençoe. Eu nem sabia, né? Tá vendo, irmãos? Tanta coisa que eu nem sabia que eu tinha autorizado na época. Hoje o apóstolo Igor, na época creio que era cooperador também, ir pregar na região de Duque de Caxias. Que bênção. Fico feliz com isso. Muito feliz. Enfim, irmãos,
Eu quero, inclusive, dizer que a nossa igreja, irmão, tem passado muita luta. Não é fácil não, irmãos, não é fácil. Mas nós estamos lá. O pastor Franklin, homem de Deus, né, tem me ajudado muito ali na igreja. E nós estamos batalhando. Tá bom, irmãos? Queridos, vou parar aqui esta live agora, né? Vai estar também no meu canal, no YouTube, essas palavras, tá? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Antes da virada do ano, eu vou vir aqui fazer uma oração para vocês, tá bom? Grande abraço, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, irmãos. Que o amor de Deus, este amor incondicional, este amor maravilhoso, possa permanecer no teu coração, na tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém? Deus abençoe e que esta live possa ter surtido um efeito na tua vida, né? E você que quer trabalhar para Jesus na Igreja Vida em Cristo, seja bem-vindo, irmão. Entre em contato, já disse e repito, telefone 21 é o DDD 992 59 8694. Repetindo, 992 59 8694. 992 59 8694. Amém? Um abraço, irmão Zéias, Guaianazes, Zona Leste. Te ama, meu pastor. Amém, irmão Zéias. Eu amo também este povo da Zona Leste aí de São Paulo. Grande abraço para os irmãos aí de Guaianazes. Louvado seja Deus. A irmã irmão Vangivaldo. A paz Senhor, pastor Sérgio. Me lembro quando saiu uma foto sua no jornal, saindo fogo. Aleluia. É uma bênção, foi uma bênção aquele culto que nós fizemos, foi em Madureira, lembro até hoje, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro. Tiraram aquela foto, depois apareceu aquela labareda de fogo, né, irmão? Uma labareda de fogo caindo na frente do altar, né? Não foi saindo da minha boca, não, que lá foi uma labareda que caiu na frente do altar. Louvado seja Deus, foi muito forte aquilo. E Deus sabe, nós estávamos ali fazendo um propósito, um culto, porque haviam entrado na igreja e roubado lá na igreja. Então aquilo me deu uma indignação muito grande, fiquei muito indignado. Quem fez aquilo com a igreja? Aí marquei um culto lá em Madureira e muita gente lotou e as pessoas lá tirando foto e alguém tirou uma foto lá e apareceu, né? Aquela labareda de fogo na frente do altar, na hora, né? Na hora da pregação. Amém? Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Amém, irmão Bruno. Deus te abençoe, irmão Bruno. Um abraço também, irmão Vangivaldo. Fiquem com Deus. Irmão Luiz Nunes. Amém. Luiz de Cianorte, Paraná. Um abraço aí para os irmãos. Um abraço. Fiquem com Deus, queridos. Lembrem-se, eu quero voltar a fazer uma live aqui, irmãos, falando muito mesmo, muito. Se preparem. Do homem de Deus, missionário das Mirandas. Irmãos, não sou de acordo pessoas ficarem entrando nos seus canais aí do YouTube e ficar falando, meus irmãos, do missionário das Mirandas, né? Falar de morto é muito fácil. Criticar o morto é muito fácil, porque ele não pode, né, responder, não pode falar. Ah, porque na época você não falou isso? Porque na época você no seu canal do YouTube, não sei aonde? Não, espera o homem morrer para depois ficar falando mal, meus irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos. E não falem mal de igreja. Não falem mal de igreja, irmão. A igreja não tem culpa. O nome da igreja não tem culpa de fulano, ciclano, bertano, né? Ser prejudicado. Não. Quem administra a igreja, quem está na frente, quem é da diretoria, eles são os culpados, tá, irmãos? Mas a igreja em si não tem culpa de nada. Não põe o nome da igreja, irmãos,
em noticiários, isso, porque a igreja é de Cristo. Se você fizer isso, você está fazendo com que o nome de Jesus seja escandalizado. Faça isso não. Amém, Jesus? Que Deus abençoe. Tá? O irmão Marcelo, Deus seja louvado sempre, apesar de tudo. Amém. Pastor Frank está aí, entrou na live. Tá certo, pastor. Missionário foi um pai na fé para milhares de pessoas. Estamos aqui graças a Deus e ao missionário. Então é que eu estou falando a vocês aqui na live, irmãos, né? E nós vamos falar depois, irmãos. Eu posso falar aqui de erros do missionário. Ele cometeu erros. Como eu vou falar de acertos. Meu Deus, se ele cometeu alguns erros, se ele teve algumas falhas, mas vamos olhar para os acertos dele, meus irmãos. Amém? E é isso que Deus olha. Eu disse para vocês, Deus olha, meus irmãos, para a falha e para o erro. Mas ele pende mais para... ele olha para a falha, para o erro, mas olha para a qualidade, né? Eu esqueci de falar a qualidade. Mas Deus, ele pende a olhar mais para a qualidade. Deus não é como o ser humano que olha para a falha, foca na falha e critica e persegue e calunia. Não, Deus, irmãos, ele olha a falha, sim, porque ele tem que ver para pôr um basta na falha, né, irmão? Né? Para perdoar a falha da pessoa quando a pessoa se humilhar. Mas ele não fica só olhando para a falha. Quando ele perdoa, ele perdoa. Ele vai e olha para a qualidade, né, irmãos? Então vamos olhar para a qualidade, tá bom? Mais uma vez, irmãos, você que quer nos ajudar para que a igreja Vida em Cristo chegue na tua cidade, entre em contato nesse número 992 59 8694 992 59 8694 DDD 21. Outra coisa, irmãos, no meu canal do YouTube, você pode entrar lá, meus irmãos, que tem mensagens que eu preguei agora, esses dias na igreja Vida em Cristo. Vai lá escutar a mensagem, vai lá escutar a pregação, tá bom? O meu canal no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Aproveita e se inscreve no meu canal. Vai lá escutar a mensagem que eu preguei esses dias. É o áudio. Eu não filmo, é muito difícil eu filmar, irmão. Eu gosto mais de pregar e depois pegar o áudio e colocar lá o áudio. Porque é importante a pessoa escutar, né? Então vai lá, meus irmãos, escuta lá o que Deus falou nesta última mensagem que está lá no meu canal do YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Gente, um beijão no coração de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui até este momento, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço. Eu amo vocês, irmãos, em Cristo Jesus. Deus é minha testemunha, não tenho mágoa. Pessoas que já falaram mal de mim, pessoas que me criticaram, hoje talvez estão aí pagando preço. Não tenho raiva dessas pessoas, perdoo elas, em nome de Jesus. Também peço perdão a todos os irmãos de alguma falha que eu cometi, de algum erro que eu cometi. Me perdoa em Cristo Jesus. Forte abraço, irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.